Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou Rogério Pinheiro e você está no canal Amigos do Profeta. Um canal que nasceu do coração de Deus para abençoar você, a sua casa, toda a sua família e também os seus parentes e amigos na hora que você compartilha os nossos conteúdos. E você que é novo por aqui, se inscreva em nosso canal. Ative as notificações clicando no sininho. E todas as vezes que houver um vídeo novo, você vai receber a notificação que o YouTuber vai mandar para você, tá bom? E hoje eu tenho uma palavra muito abençoada para você. Está no livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler juntos a partir do verso 1? Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que a gente não pode fazer, Ele pode fazer. A gente só precisa buscar a face dEle. A gente só precisa buscar o Senhor, se humilhar na presença de Deus. E o mais Ele fará. Vamos continuar lendo agora Jó 42, verso 3. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Aleluia. Jó está falando aqui que ele falou de coisas que ele não entendia. Coisas maravilhosas demais que ele não conhecia. Aleluia. Olha, queridos, não quero entender os ministérios de Deus, o mistério de Deus. Apenas você tem de confiar. Não quero entender porque você está passando por tais lutas, por tais situações. Você precisa confiar. Aleluia. Confiar em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está permitindo você passar por certas situações, é porque você precisa e necessita passar por isso para ser aprovado. As provas vêm para sermos aprovados. Não é para ser reprovado, porque o Senhor conhece quando o homem vai ser aprovado e reprovado. E se Deus ver que o homem vai ser reprovado, Ele não prova. E se Ele está te provando é porque você vai ser aprovado. Você tem condições de ser aprovado. Aleluia. Você só precisa ser perseverante. Eu posso falar para mim mesmo o que aconteceu comigo. Por que eu passei por tantas lutas? Porque eu não tinha perseverança. E Deus me ensinou, através das guerras, através das lutas, a perseverança. Essa perseverança gerou em mim uma fé sobrenatural. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero te falar uma coisa. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. Tremendo é que Jó fala que ele conhecia Deus em ouvir falar. Ele conhecia Deus só em ouvir. Ele ouvia a palavra de Deus. Mas ele diz que agora conhece Deus pessoalmente. Ele diz que os olhos dele agora vê Deus. Glória ao Senhor Jesus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Sabe que muitas vezes Deus gera situações para que você conheça Deus melhor? Muitas vezes Deus quer uma intimidade contigo. Muitas vezes Deus gera situações para você se humilhar, para você buscar e entrar pela porta espiritual que Deus abriu para você. Muitas vezes Deus quer te chamar de filha, de filho, de filhinho, e você escutar e conversar com o Pai. Aleluia. E Ele te responder. Quando a palavra de Deus fala em Jeremias, glória ao Senhor Jesus,
clama a mim que eu te responder-te-ei. Aleluia. Ele está dizendo, se você clamar, eu vou te escutar e eu vou te responder. Glória ao Senhor Jesus. Então, clama ao Senhor, invoca a Deus, porque Ele quer ter uma intimidade contigo. Se você invoca a Deus, Deus vai te responder. Mas só que Ele quer que você conheça Ele melhor. Jó conhecia Deus só em ouvir falar. Mas agora Jó conhece pessoalmente. Agora os meus olhos te vê. Olha que tremendo. Deus te chama para algo muito maior. Quando eu falo uma intimidade com Deus, eu sei que intimidade com Deus não é para qualquer um. Mas tem pessoas que estão me assistindo, pessoas que estão me escutando, que alcançam essa intimidade. A intimidade com Deus não é para qualquer um. Mas tem pessoas que estão me ouvindo, me escutando, que Deus quer ter uma intimidade. E é necessário ter essa intimidade com Deus. E é tão bom ter uma intimidade com Deus. Eu sei que a palavra de Deus fala, quanto mais dado, mais cobrado é. Tudo bem, ter uma intimidade com Deus, você vai ter uma cobrança maior. Mas quando você tem uma intimidade com Deus, você se livra de muitas situações ruins. Eu me lembro que eu deixei a minha filha numa festa da escola e o Espírito Santo me incomodou, disse, vai buscar a tua filha. E eu disse, está tão cedo, Senhor? O Senhor disse, me obedece, vá. E eu fui. Quando eu cheguei lá no colégio, ela estava no escorregador daquele inflável. E veio um menino gordinho e Deus falou assim, vai mais para frente, fica parado aqui. Veio um menino gordinho, sentou com toda a força, ela por ser pequena, leve, ela subiu e ia descendo de cabeça. E eu peguei ela pelas pernas. Mas ela ia quebrar o pescoço, ela ia morrer. Queridos, imagina se eu não tivesse intimidade com Deus. Eu tinha perdido a minha filha. Sabe, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus fecha muito a sepultura. Deus tira a gente muito de armadilhas. Sabe, não vai por esse caminho. Não faz isso. Não faz aquilo. E é uma maravilha. Muitas vezes a gente fica um pouco, poxa Deus, o Senhor nos puxa a orelha demais. Mas o pai que ama corrige o seu filho o tempo todo. E depois eu sempre estou agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu fico feliz por o Senhor estar puxando minha orelha. Aleluia. Intimidade com Deus é uma coisa boa, não é coisa ruim. Glória ao Senhor Jesus. E quando a gente obedece a Deus, a gente só tem a ganhar. Deus fala que tem alguém que está me assistindo, que a porta já está aberta para que você tenha uma intimidade com Deus. Aleluia. E eu tenho certeza, na hora que você alcançar essa intimidade com Deus, tua vida vai mudar muito. Esta pessoa está enferma. Aleluia. Existe uma enfermidade sobre essa pessoa. Mas na hora que ela alcançar essa intimidade com Deus, ela vai curar da enfermidade. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E não é só uma pessoa. Aleluia. Tem umas 5 pessoas que estão me escutando, que Deus quer essa intimidade. Mas intimidade com Deus é perigoso? Não. Perigoso? Sabe qual é o perigo do mundo espiritual? É você buscar o mundo espiritual de qualquer jeito, sem santidade. Buscar o mundo espiritual vivendo uma vida de ímpio. Aí é perigoso. Tem tudo para o inimigo manifestar sobre a sua vida e te enganar, dizendo que é Deus. Mas quando você busca a Deus com responsabilidade, com santidade,
o inimigo não vai te enganar. E a gente conhece o espírito pelos frutos. Se o espírito não está incomodado com uma prostituição, esse espírito não é de Deus. Se esse espírito não está incomodado com uma mentira que você fala, esse espírito não pode ser de Deus. Se esse espírito não está incomodado todas as vezes que você faz coisas erradas, ele não te corrige, esse espírito não é de Deus. Amados, Deus ainda não está me permitindo fazer o canal do jeito que tem de ser, porque o nosso canal Amigos do Profeta é um canal que nós vamos entrar em uma profundidade muito grande no mundo espiritual. Deus ainda não está permitindo entrar nessa profundidade, ensinar vocês como é o mundo espiritual e quanto o mundo espiritual é tão perigoso. Aleluia. O mundo espiritual é muito perigoso para aqueles que entram nele de qualquer jeito e tocam esse mundo de qualquer jeito, vivendo como se fosse uma pessoa normal. Não é bom. Até quem é do outro lado sabe que é muito perigoso. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Por isso que nós vamos, o canal Amigos do Profeta é um canal que nós vamos, que vai ter temas com uma profundidade espiritual tão grande que muitos vão ficar de boca aberta, sabe? Muitos vão identificar se o espírito que está sobre esta pessoa é de Deus ou não é de Deus. Se o espírito que está em você é de Deus ou não é de Deus. Aleluia. Nós vamos ensinar você a identificar qual é o espírito que está em você. Se é o espírito de Deus ou é um espírito imundo, um espírito caído. Eu vou dar uma dica agora. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Se o espírito que opera em você bebe, não é de Deus. Se o espírito que opera em você fuma, não é de Deus. Se o espírito que está em você chama palavrão, não é de Deus. Se o espírito que está em você gosta de mentira, não é de Deus. Qualquer espírito que tem vício, ele não é de Deus. Porque Deus liberta. Deus não tem vício. Ele liberta o homem do vício. Todo aquele que manifesta em uma pessoa e que esta pessoa não sabe mais o que aconteceu, que não ficou consciente, esse espírito não é de Deus. Então nós vamos trabalhar muito em cima desses temas. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Você vai identificar qual é o Espírito de Deus. E mesmo que você esteja dentro da igreja, se você tem a mania de mentir e o Espírito que está em você não te incomoda, esse Espírito não é de Deus. Se diz, eu falo em línguas. Aleluia. Tudo bem. Ah, Deus falou comigo, eu senti no meu coração, mas você vive uma vida errada. E esse espírito não te puxa a orelha, ele não é um espírito de Deus. Ele é um espírito enganador. Aleluia. Por isso que tem muita gente em cima do altar, fazendo coisas terríveis, achando que o espírito que está sobre essas pessoas é de Deus. Pessoas que pregam a palavra de Deus e usam droga. Ele não tem Espírito Santo de Deus. Pessoas que falam da palavra de Deus e vivem uma vida sem santidade. Esse Espírito não é de Deus. Eu posso até falar o seguinte: na hora que você esquenta a cabeça, você pode pegar, falar alguma coisa que entristece o coração de Deus, mas na mesma hora, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você pede perdão àquela pessoa, você se humilha ao Senhor, você chora, tá entendendo? Você não fica tranquilo. Todas as vezes que eu faço qualquer coisa que entristece o coração de Deus, eu choro na presença de Deus, eu peço perdão.
Eu entro em desespero. Sabe por quê? Porque eu não quero perder a intimidade com Deus. Eu não quero ficar impuro. Porque quando a gente não pede perdão, quando a gente não resolve o problema antes de dormir, o inimigo toma conta. É uma porta para o inimigo entrar e fazer grandes confusões. Mas vamos fazer uma coisa. Jejua, consagra a tua vida e tenha uma intimidade com Deus. Não tenha medo. Eu estou falando de uma intimidade com o Espírito Santo, com Deus. Aleluia. E Ele vai te guiar. Os frutos do Espírito. Ele vai te guiar. Ele vai te ensinar. Ele vai te dar domínio próprio. Porque só o Espírito Santo de Deus ele dá domínio próprio ao homem. Você vai se dominar. Você não vai ser aquela pessoa que fica sem domínio, que estoura por qualquer coisa, com besteira. Agora não. Você tem o Espírito Santo de Deus e ele vai te dar domínio. Ele vai dizer: não, filho, não fala isso. Filho, cala-te. Filho, faz isso, faz aquilo. Aleluia. Então vai ser assim. Oh, glória, 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 glória. O Espírito Santo está dizendo: me invoca, porque eu vou te responder. Eu vou anunciar coisas que ainda você não sabe. Coisas que ainda você não compreende. Na hora que você me invocar, eu vou manifestar o meu Espírito Santo sobre ti. E você vai ter um conhecimento, uma compreensão nova. Deus está mandando falar isso para você. Então o Jó falou: eu te conhecia em ouvir falar. Agora os meus olhos te vê. Agora eu te conheço pessoalmente. Agora eu entendo os teus mistérios na minha vida. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Lá em Oséias, capítulo 6, verso 3, a palavra de Deus fala: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Escuta. Conhecemos o Senhor, em parte, mas prossigamos em conhecê-lo. E como a gente prossegue, como a gente vai prosseguir conhecer Deus em espírito e em verdade? Você pode ter uma teologia, aleluia. Isso não quer dizer que você conhece totalmente Deus. Você conhece Deus em parte. Você pode estudar a Bíblia, você pode ler Bíblia várias vezes. Você vai conhecer Deus em parte. Agora, prossiga em conhecê-lo. Agora, em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque ele é espírito. Aleluia. Ele não é homem. Ele é espírito. Então é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, um movimento grande Deus já está fazendo na tua vida. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Eu quero que você feche os olhos e vamos orarmos juntos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, eu te peço que a tua mão forte esteja sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta pessoa, Senhor. Essa pessoa que continua aflita, essa pessoa que continua preocupado, Senhor Jesus, sem saber como vai pagar suas dívidas, sem saber como vai, Senhor meu Deus, fazer as compras. Meu Deus, sem saber como vai resolver o problema, Senhor meu Pai Santo Deus, que está acontecendo na vida dela, que está acontecendo na vida dele. Meu Deus, Tu
Tu és o Deus do impossível, como Jó fala. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Senhor, faz acontecer. Gera a cura desta pessoa. Gera a cura deste homem. Gera a cura desta mulher. Senhor, gera a cura desta criança, desse jovem, dessa jovem. Meu Deus, faz acontecer o teu santo milagre. Gera em mim, gera em todos, Pai Santo Deus, o domínio próprio. E que possamos alcançarmos todas as tuas promessas. Pai, levanta o caído e dá sabedoria e dá o conhecimento para que nunca mais essas pessoas venham tropeçar. Jesus, restaura a saúde mental, saúde espiritual, saúde do corpo. Meu Pai, opera, Senhor Jesus, de forma poderosíssima. E que antes de terminar o ano, Jesus, o Senhor possa trazer à existência tudo aquilo, Pai Santo Deus, que pertence ao teu servo, à tua serva. E que este ano que entra, Jesus, seja um ano de prosperidade, um ano de cura, um ano de milagre. Mesmo com todas as guerras, mesmo com todas as adversidades, o Senhor é Deus para fazer acontecer o teu santo milagre. Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer ainda mais. E muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Abençoa a todos. Amém. Aleluia, queridos. Que Deus abençoe poderosamente. E amanhã estaremos de volta com a palavra revelada. Amém? Fique na santa paz do Senhor Jesus.